Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Silvia. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, ajudando vocês na jornada de Chamas Gêmeas. Obrigada por cada curtida, comentário, integração. Eu gostaria de falar com vocês que eu coloquei um post aqui para vocês, quem quiser, claro, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre o DM, o Divino Masculino, né, para vocês colocar sugestões de temas, por favor, se vocês quiserem, para eu trazer aqui no canal, para abordar os temas. E se você é um Divino Masculino e tem curiosidade, né, porque a gente não tem muita informação assim, a gente fica um pouco assim, sem saber o que fazer enquanto DM, né? Se você é um DM e quer também, tem interesse de saber quais são suas ações, como que é a jornada para você, coloque aqui também, tá bom? Hoje eu quero falar, eu tô aqui com a minha cola. Só respirar, tudo bem. Hoje eu quero falar sobre a busca incessante do divino masculino pelo divino feminino. O que acontece? Geralmente o divino feminino tem muita dúvida sobre o divino masculino, quanto, tipo assim, eles estão vivendo a vida deles, eles lembram do divino feminino? Lembra, gente? Lembra. O que acontece? Então, vou falar um pouquinho, eu fiz um esboço aqui no meu caderno para eu não esquecer. O que acontece? O divino masculino é a parte ligada ao material. E o divino feminino é a parte ligada ao espiritual, às emoções. Então, o que acontece? O divino masculino, as ações dele durante a dinâmica são inconscientes. Ele mesmo não sabe por que ele se comporta do jeito que ele se comporta, às vezes falando coisas desagradáveis, às vezes com comportamentos, né, mesmo irracionais. Ele não sabe, ele não tem noção disso. Mas isso eu vou falar num outro vídeo. O que acontece? Como o divino masculino está muito ligado à matéria, ele acredita que a realização dele, pessoal, enquanto pessoa, está na matéria. Aí, o que acontece com o divino masculino? Eles passam, por exemplo, tem divino masculino que fale, que passa por grandes tribulações no financeiro, no trabalho, muda e não sabe o que acontece. Isso um pouco antes pode acontecer. Isso pode acontecer um pouco antes de ter encontrado com seu complemento divino, ou pode acontecer depois, ok? Isso para você que é homem ou mulher e é o divino masculino. Tá, depois que eu criei o meu canal, muitas pessoas começaram a se questionar se são o divino feminino ou o divino masculino. Tem muita gente que despertou para o vínculo de chama gêmea. Eu falo para o vínculo de chama gêmea porque tem dois. Saber que você é chama gêmea não significa que você está desperto para a consciência de chama gêmea. Por quê? Porque geralmente desperta, você sabe, né? O divino masculino, por exemplo, sabe que está numa dinâmica de chama gêmea. Porém, e pode ser despertado para fazer as curas. Então, você pode ser um divino masculino que foi despertado para a cura, que faz que sabe da dinâmica e não ter o despertar ainda da conexão, que é diferente, entende? Porque logo no início do meu reencontro com a minha chama, eu despertei para o vínculo. Levei um tempão, mesmo fazendo todas as curas, né? Mesmo sabendo das questões da dinâmica, mesmo, né? Com aquela montanha russa toda, o despertar de consciência de chama gêmea foi gradativo, foi depois, tá?
Então, voltando. Então, o divino masculino, as questões dele tá na matéria. Ele tem que resolver problema de cunho, geralmente, a grande parte, por exemplo, é no financeiro e no trabalho. Por quê? Quem é divino masculino, ele não se sente bom o suficiente para o seu DF. Por isso que ele foge. Eu tô colocando entre parênteses, porque eu não gosto de usar muito essa palavra de fuga e perseguição, né? Porque muita gente que tá em relação abusiva, tóxica, narcisista, acaba achando que está numa conexão de chama gêmea e não está, por causa dessa questão de fuga e perseguição, viu? Porque, na verdade, o DM, ele não foge, ele tá buscando o seu divino feminino, só que ele não tem consciência disso. Vai ser, Silvia, mas como assim? Se ele me bloqueou, se ele não tá conversando comigo, como que ele tá me buscando? Como que ele tá me buscando? No trabalho. Trabalhando 24 horas, trabalhando em 2, 3 empregos. Ele busca num monte de mulher. Por isso que eu vejo muito relato, né, dos DFs reclamando que o divino feminino tá cada dia com uma mulher diferente, com o divino masculino, né? Tá cada dia com uma mulher diferente. Ou às vezes esse divino masculino pode ir pra vício também. Sim, e eu vou explicar por quê. Para vícios ou tudo relacionado que é material, é excesso. Divino masculino é voltado para o externo. Ele é voltado para o externo. Divino feminino é voltado para o interior, para o mundo interior. Então, divino masculino geralmente posta muita coisa no Instagram, usa muita rede social, por exemplo, se é mulher também. Geralmente, gente, não, é claro que tem personalidades. Às vezes é um divino masculino que não trabalha tanto, que não ficou com outras pessoas durante a dinâmica, porém usa excessivamente as redes sociais. Entende? Por quê? Porque quer validação externa. Divino masculino busca também validação externa, porque como ele se sente muito inseguro com ele mesmo, ele quer aparecer de alguma forma, ele quer performar. Divino masculino ele é um grande performance e quer ser visto nessa área, sabe? Enquanto ele tá muito ligado à matéria, ao ego que a gente fala. Ele quer performar em relação sexual e quer quer receber elogio por isso, né? Quer performar lá em rede social, usa excessivamente de forma abusiva a rede social. Tanto que um dos processos de curas que eu precisei fazer é desativar todas as minhas redes sociais. Por isso que se vocês procurarem, vocês não vão encontrar. Eu desativei as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, porque faz parte das minhas curas. Porque eu era muito pra fora, extrovertida, né? Eu era muito pra fora, eu usava muito. Então, pra eu poder integrar essas emoções em mim, as minhas emoções, integrar o meu sagrado, né? A minha parte feminina, eu precisei sair, eu tô mais ou menos, né, há muito tempo sem rede social, ok? E tem o abuso, né, pode ir pra vícios também. Academia, eu era piolho de academia também, e foi uma coisa, depois do despertar de consciência, eu não consegui mais voltar pra academia. No caso, porque era todo dia, e eu era piolho mesmo, porque isso é natural. Porque quando a gente trabalha certas questões, a gente acaba saindo, por exemplo, não tendo nem força, não é força, não sentindo vontade de fazer. Porque, olha só, gente, a dinâmica, ela não é bem linear, não. Sabe? Ela trabalha, cada época ela vem trabalhando questões nossas.
Então, tem a questão da academia, tem DM que vai procurar num monte de mulher, e tem DM que vai procurar o DF no trabalho, no estudo, aquele DM que estuda. Mas às vezes não consegue praticar, colocar pra fora o que estuda. É aquele DM, né? Vai lá, trabalha, porque quer realização profissional, né? Realização ali nele, porque ele quer performar e quer ser elogiado por isso. O que acontece? O divino masculino, ele procura... Aí que tá. Tá lá o divino masculino e o divino feminino. Com o divino feminino, quando chega o divino masculino, chega perto do divino feminino, ele vai lá, fala muitas vezes só de sexo com o divino feminino. O divino feminino não gosta, né? Porque quer compromisso, quer outras questões. Só que na cabeça do divino masculino, ele não tem... Gente, vocês têm que entender o seguinte. Você que é um divino feminino, vocês têm que entender o seguinte. Quem é divino masculino, cada um na sua altura da sua jornada, às vezes ele não tem consciência, na maioria das vezes ele não tem consciência, ele pode saber que ele é chama gêmea, ele pode estar fazendo cura, né? Mas ainda ele tem tem uma parte que ainda ele não tá tendo consciência, ok? De forma plena da conexão. Ele sabe que ele ama o divino feminino, DM sabe que ele ama o divino feminino, ele sente a energia desde sempre. Eu senti a minha energia, comecei a sentir a energia do meu divino feminino mesmo antes de conhecê-lo. Então ele sente energia. E essa energia do divino feminino é tão intensa, mas tão intensa, gente, que vocês não têm noção do que provoca no divino masculino. É muito intensa. No primeiro momento, ele se sente sufocado por essa energia. E vocês não precisam ter falado nada. Não, falou nada para ele se sentir sufocado. E essa energia é tão intensa que ele sente do divino feminino, independente de distância, viu? Independente de vocês estar conversando ou não. Provoca ansiedade. Provoca muito ansiedade. Então, o divino masculino, ele gasta essa ansiedade, mexe com todos os chakras do divino masculino, obviamente, porque é uma conexão que mexe no nosso campo energético, porque é espiritual, né? Mexe na nossa vibração. Então, a energia do divino feminino mexe no campo energético do divino masculino. Dá muito ansiedade. Onde que ele vai descontar essa ansiedade? Na academia. Onde que ele vai descontar? Às vezes no vício. Ele geralmente vai descontar essa energia justamente na área que você tá com dificuldade em lidar. Por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande em lidar com vícios. Antes de conhecer ele, você tinha muito preconceito com a pessoa, né, com algum tipo de vício, ou na sua família tem questões de dependências, né, químicas também, e isso trouxe uma enxurrada de emoções, traumas e muitas coisas. Então esse divino feminino, esse divino masculino pode atender, por exemplo, pode ir para bebida, alguma coisa assim, cigarro, ou mulheres também, justamente para trazer cura, para você olhar para essa questão que é sua, que ele tá espelhando, para você ressignificar, tá? Para você olhar para ele e trabalhar isso em você. As suas percepções, seus entendimentos enquanto a esse comportamento dele. Homens, por exemplo, quando o DM vai muito, né, pra academia, é porque esse divino feminino tem questões com a academia, tem questões, né, não com a academia em si, mas talvez com a saúde, com
questões sociais, diferenças sociais, tá? Porque tá trabalhando aí em você. Porque o divino masculino vai espelhar. Isso e vice-versa também, tá? O divino feminino espelha muita coisa também, obviamente, no divino masculino. Então, olha, porque o divino masculino, ele vai procurar fora justamente naquela área que é o seu calcanhar de Aquiles. Mas é onde você precisa trabalhar. Viu? É onde você precisa trabalhar. Então tá. Então vocês entenderam por quê? Por que é importante, tá? O divino masculino, essa ansiedade, ele procura em coisas externas para acalmar essa ansiedade. Mas na verdade, o que ele tá buscando é o seu complemento divino. É o seu o seu DF, tá? Só que ele, como, por exemplo, homens, divino masculino, tem uma caixinha pro amor e tem uma caixinha pro sexo, não tem? Pois é. O divino masculino, ele sabe separar muito bem o emocional do racional. Qual que é o trabalho a ser feito na dinâmica? Não é a integração? É os dois integrar? É a reunião, os dois se integrar dentro de si? Porque a gente, cada um tem um yin e um yang. Independente de ser divino masculino ou divino feminino, na origem, a gente tem, cada um de nós temos o yin e o yang. A energia masculina do homem tá aqui. Ele totalmente racional. Então ele não tá entendendo que aquela energia que tá vindo pra ele é uma energia de amor, é emoção, é amor, essas coisas. Ele sabe que ele ama, ele sabe dos sentimentos, porém ele acha que o seu DF, pelo comportamento do DF, é amizade. Às vezes esse DM vai achar que é amizade, por isso que ele fala muito de sexo e foca só nisso em você, no divino feminino, porque na cabeça dele é amizade. Então ele vai lá, fala muito do sexo. Por quê? Porque é a forma que ele tem também de demonstrar esse amor dele. Isso é um assunto para outro vídeo também. É a forma dele mostrar amor. Tanto é que ele não sai do seu campo. O divino masculino tá ali. Ele pode bloquear, né? Ele não vai sair do seu campo. Ele vai te visitar de alguma forma, ele vai te olhar, né? Te procurar, te rodear de alguma forma, ok? Mas ele não entende isso muito bem, porque o racional e o emocional ainda não aqui, ó, não tá integrado. Então ele acha que o que ele tá buscando racionalmente, ele acha que o que ele está buscando é realização profissional, realização na matéria. Então ele vai para esses espaços que eu já falei, ok? Por que ele vai para esses espaços também, né? Ao invés de... O que acontece? O divino masculino, ele não se acha, né? Quando ele tá muito ligado ao ego, quando ele busca muito fora o que tá dentro, o amor na chama, é porque ele acha que ele não é bom o suficiente, que o que ele faz não é bom pro outro, às vezes. Às vezes ele acha isso. Então depende muito da autoestima dele, desse divino masculino. Então, o divino masculino tem muitas questões com autoestima. Por exemplo, talvez, né? Por ser a polaridade mais masculina, tem muita questão com... Ele leva muito a sério as questões dele com dinheiro, com trabalho, ele quer realização, ele estuda e tudo mais. Ele tem que ser... Pra quê? Pra ele se sentir seguro. Então, você tem que deixar ele ter sucesso, porque eu já vi gente não querendo que o divino masculino tenha sucesso. Então, você tem que deixar ele ter sucesso no material, porque ele tem que experienciar isso, no material, no financeiro, tá? Pra quê? Pra que ele possa se sentir seguro, tá? Por isso que muitas vezes ele não consegue firmar um compromisso sério com o divino masculino, justamente pela baixa autoestima, pela insegurança material. Porque enquanto ele não tiver... Porque quando ele não tá muito bem financeiramente, que estrutura na cabeça dele. Mas isso depois passa. Se ele não... Porque o raciocínio é esse. Se ele não tá bem financeiramente, o DM,
Que estrutura que ele vai oferecer para você. Mas você pode falar, ah, não, mas eu não tô focado no dinheiro, né? Porque o divino feminino, nesse caminho, se ele tá pensando isso, né? O divino feminino vai pensar também, não, a gente, né? Não tô preocupada com isso. E não, tá certo. Só que nesse momento o divino feminino tem que ancorar a parte racional. Também, se o divino tá muito no racional, é porque o divino feminino tá muito no emocional. Então, tem que fazer esse aqui, ó. A reunião é o quê? O que é reunião de chama gêmea? É o equilíbrio das partes. Yin e Yang, ok? É o equilíbrio. Aí a conversa começa a ser mais fluida e fica tudo bonitinho. Então, a parte racional precisa integrar com a parte emocional e vai acessar essas emoções, né, de forma profunda. E você que tá na parte muito emocional precisa integrar a parte racional, mais terrena ali, precisa integrar, né? Então é muito importante os dois trabalhando junto, porque os dois trabalham junto, porque um é reflexo do outro. O caminho espiritual dos dois é o mesmo. Porque é uma alma só. Elas não estão separadas. Então o caminho é o mesmo, tá? O que acontece? Né? Ele precisa se sentir... isso, eu falei o seguinte, voltando. Então, ele vai se sentir mais seguro em oferecer um compromisso quando ele tiver seguro dentro dele. Então, ele passa também, ele precisa conquistar as coisas financeiras e material também para ele se sentir seguro, para moldar isso dentro dele e para que ele possa te oferecer um compromisso, tá? Então, a jornada dele é assim, ele acredita que a realização é no material, ele acredita, mas o que ele tá buscando mesmo, de fato, é você fora, ok? Só que aí, quando ele percebe que ele conquistou o bem-estar material, que ele acredita que ele precisava conquistar, porque para cada divino masculino é de um jeito, ele encontra um ápice, né? Ele se sente bem no material, ele percebe que isso não o preenche mais. Ele percebe que não vai preencher mais aquela, não preenche. Assim, gente, tá faltando ainda. Não é que não... Ele tem um preenchimento momentâneo. Só que aí ele vê que falta alguma coisa pra ele ainda, falta alguma coisa. Se ele tá sem comunicação com o seu divino feminino, sem comunicação de fato verbal, porque ele nunca tá sem comunicação, não existe contato zero, ele tá no seu campo o tempo todo. Que acontece? Ele busca o divino feminino. Ele vai lá por curiosidade. Deixa eu ver aqui no status como que tá. Deixa eu dar uma curtida. O DM vai fazer. Vamos rodeando. Vai começar a aparecer num campo do divino feminino. E quando ele vê, o divino feminino, ele entra em catarse. Ele entra na noite escura da alma. Aí ele sente a dor primordial, que é a dor, né, da separação, né, que é a dor primordial, porque do acreditar que tá separado do todo, sabe? É a dor mesmo porque quem tá na 3D, a 3D é o quê? É uma consciência que acredita que tá separada do todo. Então, busca fora, busca nos templos, busca fora as realizações, ok? Os preenchimentos. Só que Deus está dentro de nós, certo? O que é sagrado divino está dentro de nós. Só que depois que ele vê o divino feminino, ele acessa essa dor primordial, que é a dor da separação. Aí entra na noite escura da alma, aí tem um despertar de consciência de chama. Ele tem um despertar de consciência. Aí ele pode acontecer de haver um outro declínio material. O divino masculino, ele pode começar a acontecer várias coisas no campo material dele e financeiro, né? Ele pode passar por isso também. Aí que ele começa a integrar. Aí começa a integrar mesmo o emocional, mesmo, e mergulhar.
E aí faz a integração com a sua parte espiritual e emocional. Para que essa reunião, né, é o quê? Aí tem o entendimento que aí não tem como, né? Não tem outro caminho a não ser o DF. Aí o que acontece? Ele percebe que a vida inteira ele buscou o que ele estava em busca, não era realização de fato material. É uma pessoa, que é o DF, tá? Que é o divino feminino. Aí ele começa a buscar o divino feminino de várias formas, né? Aí acontece a reunião. Porque aí ele vê que o que ele estava buscando é ele mesmo, tá? Que é na imagem do divino feminino também. Então é assim. Então, a jornada do divino masculino é mais ou menos assim. O que ele busca, né? Ele tá incessantemente buscando o seu divino feminino. Só que às vezes ele não sabe como buscar. O divino masculino, gente, é o que mais quer. Eu vejo isso nas consultas, nas mentorias de chama gêmea que eu faço com os divinos masculinos. Os divinos masculinos, eles querem muito a reunião. O divino masculino quer muito a reunião. Só que eles não sabem como fazer isso, por quê? Pela inconsciência ali, momentânea, eles acreditam, né? Então eles buscam fora deles, ao invés do emocional, porque estava separado, racional e emocional, viu? Mas vocês podem ter certeza, divino feminino, o divino masculino quer muito a reunião, muito. Eles buscam, né? Quem é divino masculino quer muito a reunião, porque ama demais, mas não sabe como fazer. Às vezes não sabe como ir, como chegar, como ir, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, um beijo, um abraço para vocês. Deixa lá no post, né, sugestões de tema, por gentileza, se vocês, né, sentirem no coração. Muito obrigada por ter estado aqui comigo durante esse tempo. E compartilha, curte, comenta, né? É muito bom ver vocês por aqui, tá? Um beijo para vocês e até lá!